Olá, sejam bem-vindos ao nosso culto infantil nessa tarde de domingo. Nesse momento nós nos reunimos, você na sua casa, eu na minha. Juntos nós vamos oferecer o nosso melhor culto, a nossa melhor forma de adorar ao Senhor. Vamos cantar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos refletir sobre aquilo que Deus falou no nosso coração e vamos o quê? Aprender. Isso é a vontade de Deus para cada um de nós. É aprender um pouco mais para agradar melhor ao Senhor. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, de nós ouvirmos as histórias, de nós refletirmos sobre a vontade de Deus, nós vamos fazer algo que é importantíssimo em tudo aquilo que nós fizermos ou fazemos em nosso cotidiano, que é orar a Deus. O que é a oração? A oração é o momento, é a forma como nós nos conectamos a Deus, é a forma como nós nos achegamos, nos aproximamos a Deus. É por isso que nós precisamos fazer isso todos os dias, não é verdade? Nós precisamos todos os dias nos aproximar um pouco mais de Deus. Então, você vai ter 3 motivos de oração aqui na tela. E você vai escolher um desses motivos de oração. Mas você vai escolher agora um motivo de oração e você vai pedir ao Senhor que abençoe esse motivo de oração. Seja o motivo que você esteja vivenciando ou que muitas pessoas estão vivenciando, não é verdade? Nós temos aqui um motivo que é orar a Deus para que Deus possa fazer com que essa pandemia ela acabe, que as pessoas sejam curadas, na verdade, a nossa família para que possa ser protegida, abençoada e guardada, não é verdade? E a nossa cidade esse mês de abril ela vai completar mais um ano de vida e que Deus abençoe a nossa cidade, que ela seja também abençoada, próspera, que a nossa família seja bem aventurada aqui neste lugar. Então, nós temos 3 motivos de oração que você vai escolher um agora e depois do culto você olha por todos eles, ok? Então, você vai ter o seu minutinho agora de oração, começando agora. Vamos lá? Muito bem, depois de nós fazermos esse momento muito especial de falar com Deus, nós sentimos que Deus ele está próximo de nós, não é verdade? E que agora nós conseguimos ter o nosso coração liberado para poder cultuar a Deus. Mas você já parou para pensar, meu amigo, o quão difícil tem sido parar para ouvir as coisas hoje em dia? Nós temos tantas coisas para nos entreter, a televisão, o celular, o computador, o tablet. Nós temos aí uma quantidade tão grande de vídeos, uma quantidade tão imensa de músicas, e ouvir parece algo extremamente difícil, não é verdade? A gente tem tantas coisas que a gente acaba se perdendo, mas é muito importante que nós consigamos, em algum momento, parar tudo para ouvir a voz principal, a voz mais importante da nossa vida, que é a voz de Deus. Mas como que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Deus ele nos proporciona momentos muito especiais em nossa vida, em que Ele está falando diretamente conosco. Você já parou para pensar que quando você vai à igreja, você, em muitos momentos, você percebe que é como se a voz de Deus estivesse falando diretamente para você? Mas como que a gente consegue identificar o exato momento em que Deus está falando comigo? Você já teve aquele momento de cantar aquela música tão forte, tão especial, tão emocionante, que você sentiu que Deus estava falando com você, te mostrando algo, ou te ensinando algo por meio daquela música? Deus, Ele proporciona essas oportunidades para cada um de nós. E quando o pastor, ou quando o professor, quando o líder, ele está ali falando, ele está explicando um versículo, ele está explicando uma história, e aquilo tem tudo a ver comigo, eu me identifico com aquela história, é Deus falando através da vida de alguém
para nos transmitir uma ideia, uma mensagem, uma reflexão. Então Deus, durante o nosso momento de culto, em nosso dia a dia, Ele nos proporciona muitas oportunidades no louvor, na oração, na pregação da palavra, na contação de histórias, não é verdade? Na música que a gente ensaia, que a gente canta. Em muitos momentos, Deus está falando conosco. Mas tem um momento que é muito importante, que é quando eu abro a minha Bíblia, quando você abre a palavra de Deus e através dos textos bíblicos, Deus vai me ensinando muitas coisas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós estarmos conhecendo e ouvindo a voz de Deus por meio da Bíblia Sagrada. A história de hoje é a história de um homem que ouviu a voz de Jesus. E isso mudou totalmente a sua vida. E eu tenho certeza que isso vai também mudar a sua vida e a sua família. Então, venha comigo, vamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela conta a história de muitos homens e mulheres que foram instrumentos de Deus porque reconheceram a voz de Deus. Personagens como Samuel, como a própria mãe Ana, Abraão, Moisés, eles ouviram a voz de Deus e fizeram a coisa certa. Por isso, é sempre importante você estar ouvindo vozes que são vozes que amam você, que cuidam de você e que desejam que você cresça, como a voz do seu responsável, do papai, da mamãe, da vovó, do professor, do pastor. É aqueles que amam você, você deve ouvi-los, ok? E Deus, Ele deseja que nós consigamos reconhecer a sua voz. A história de hoje, que está no livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, e você vai ter um tempinho agora para você procurar isso aí na Bíblia, hein? Atos dos Apóstolos. Abre Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O texto bíblico diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus fala isso com Saulo. E ele perguntou: Senhor, quem é você? Ele ainda não reconhecia a voz de Deus. E o Senhor diz o seguinte: eu sou Jesus a quem você persegue. Nesse capítulo, conta a história de um homem, que era um homem considerado muito mal a princípio, porque ele perseguia quem? O povo de Deus. Atos dos Apóstolos conta a história do crescimento da igreja. Como as igrejas começaram a ser criadas, montadas, como que elas começaram a crescer em um momento de muita perseguição. O que aconteceu? Saulo era um desses homens perseguidores. A Bíblia conta que ele tinha assistido à morte de Estevão, que era um apóstolo, e ele tinha visto tudo aquilo. E ele contribuiu para que Estevão fosse morto. E ele estava indo para uma outra cidade chamada Damasco para poder perseguir os cristãos que ali viviam. Ele estava indo para lá com esse intuito de perseguir. Quando ele estava caminhando rumo a Damasco, de repente uma luz brilhante, vinda do céu, envolveu e ele caiu no chão. Depois Saulo ouviu a voz de Jesus, perguntando por que ele estava perseguindo os crentes, aqueles que estavam buscando a Deus. Saulo ficou com tanto medo e perguntou a Jesus o que deveria fazer. O Senhor disse que ele deveria continuar indo para Damasco, junto com os amigos, e lá ele receberia as instruções. Saulo abriu os olhos, mas nada conseguia enxergar. Ele estava cego. Seus amigos o levaram, o conduziram até Damasco, pois nada ele conseguia enxergar. Ao chegar em Damasco, nesta cidade morava um discípulo de Jesus Cristo chamado Ananias.
Numa visão, Jesus disse a Ananias que procurasse Saulo, pois ele estava para chegar. E esse encontro, algo muito especial aconteceu. Ananias tinha um sacerdócio e colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e o abençoou para que ele pudesse recuperar a visão. Depois que ele foi curado, Saulo foi batizado porque ele creu em Jesus. Ele ouviu, reconheceu e ele foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Isso acontece por quê? Porque ele abriu o coração para Jesus Cristo e Jesus habitou ali. Saulo trocou seu nome para Paulo e ele foi chamado para apóstolo e tornou-se um missionário da igreja. Paulo escreveu muitas cartas e visitou muitas terras pregando o evangelho. Antes era um perseguidor do povo de Deus, agora pregava junto com aqueles que criam. Bem, depois que nós conhecemos a história de Saulo e como Deus transformou a sua vida, como foi importante ele ter ouvido a voz de Jesus Cristo, reconhecido, nós vamos ver se você realmente aprendeu alguns elementos importantes dessa história que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em que Saulo tem um encontro com Jesus Cristo. O primeiro desafio é Saulo, assim que ele teve encontro com Jesus Cristo, após a conversão e o batismo, ele mudou de nome. Agora, qual é o nome de Saulo? Primeira opção, Jairo. Segunda opção, Mário. Ou terceira opção, Paulo. Uma delas está correta e você tem agora 30 segundinhos para responder. Vamos lá? Muito bem, se você respondeu Paulo, você acertou. Você está muito bem de memória. Vamos lá? Segundo desafio. O segundo desafio é: Saulo estava indo para qual cidade? Ele estava caminhando junto com os amigos para uma cidade. Qual era o nome dessa cidade? Primeira opção, Jerusalém. Segunda opção, Damasco. Ou é a terceira opção, Nazaré? Apenas uma está correta. 30 segundos para você. Muito bem. Então, se você optou por Damasco, você acertou. Ele estava indo para Damasco e lá, e nesse caminho, durante esse trajeto, ele teve encontro com Jesus. Vamos para o terceiro desafio de hoje. Paulo era. Você vai definir em uma palavra qual era o perfil de Paulo antes de conhecer Jesus. Ele era perseguidor ou ele era um amigo de Deus? Muito bem, se sua resposta era um perseguidor, você acertou. Antes ele era perseguidor do povo de Deus, até que Jesus mudou essa história. Nós aprendemos com a história de Saulo que todos têm a oportunidade de mudar de vida. Ele aproveitou essa oportunidade ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz de Jesus e aceitou e transformou a sua vida. Que você possa também sempre ouvir a voz de Deus e que possamos buscar o caminho certo para estar ao lado dele e caminhar junto com ele. Que o Senhor abençoe a sua vida. Quero convidar você a orar comigo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Obrigado, Senhor, que tu possas, em nome de Jesus, abençoar a vida de todas as crianças, de todos que nos ouvem neste culto de adoração ao Senhor, que elas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra e que o Senhor nos ajude, Deus, a aceitar e aproveitar a oportunidade de salvação que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.